Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou um grande admirador do trabalho que a Abre faz ao longo de muitos anos. Eu estava comentando que eu trabalho com isso faz tempo, eu sou professor aqui da Unifesp, coordenei o PROESC, o Programa de Esquizofrenia aqui da Unifesp por muitos anos, mas uma das coisas que mais me ensinou ao longo da minha carreira como clínico foi o contato e o trabalho junto a pessoas que têm a doença, a familiares, fora do setting clínico. O setting clínico tem toda uma perspectiva que, no meu modo de ver, é somente uma perspectiva dentro de várias que nós temos aí. Eu estava conversando com o Richard, com o Paul, já tinha batido um papo com o Pablo antes, com a Cissa, com o Jorge, da necessidade desse tipo de evento e da perspectiva de que as pessoas se mobilizem para falar das suas experiências e para pôr para frente ideias que mudem o tipo de tratamento que a gente tem. A psiquiatria, tradicionalmente, tem uma relação com as pessoas que são portadoras de problemas muito complexa. Nós temos a palavra hospitalização, mas que era quase que um encarceramento, e técnicas terapêuticas que são assustadoras. Se você lembrar da insulinoterapia, malarioterapia, coisas desse tipo, são coisas que realmente nos assustam quando a gente pensa em direitos humanos e várias outras coisas. A lei hipocrática, Hipócrates é o grande patrono da medicina que em latim é primo non nocere, primeiro não lesar e não fazer mal. Eu acho que ela foi bastante questionável para as práticas psiquiátricas. E até hoje eu tenho dúvidas, obviamente as coisas andaram muito, melhoraram muito, mas até hoje eu tenho dúvidas e eu mesmo me questiono até que ponto a gente ainda não comete alguns erros do passado que tiveram um impacto muito grave do ponto de vista da relação com os portadores. Certamente, hoje, eu vou dar uma perspectiva um pouco diferente da perspectiva geral do que vai ser falado aqui. Mas o meu modo de ver e a forma como a gente trabalha aqui com a Abre ao longo de, atualmente, acho que mais de 15 anos, o meu modo de ver ela é bastante complementar. Algumas coisas que eu vou falar aqui têm a ver com o livro Entre a Razão e a Ilusão, que o Jorge é o primeiro autor, a Cecília é a segunda autora, e eu também sou um dos autores. Nós fizemos, que eu brincava que quem estava com a caneta era o Jorge, isso era fundamental para a gente, mas sempre foi grandes discussões a respeito para chegar em algum lugar. Obviamente, ele é uma tentativa, que eu acho que tenta ajudar, tem uma perspectiva, mas ele é sempre complementar a várias outras coisas. Eu estava vendo agora o livro do Wagner, do Superman, depois talvez ele mostre aí, eu adorei, não tinha tido contato. Aí eu perguntei para ele onde eu compro, ele falou não está disponível. Então, esse tipo de coisa nós temos que ter ações para que as pessoas possam ter contato com vários tipos de olhares. Essa fala é interessante, eu fui convidado para trocar ideia com vocês sobre essas coisas, e esperança é um tema que eu trabalho muito. A maior parte das vezes que eu estou falando é para residentes, pós-graduandos ou médicos formados e tal. E esse é um tema que vem me tocando muito, porque eu acho que, dentro dessa perspectiva, que a psiquiatria tem uma certa distorção. E esperança, para mim, é um ponto-chave. Quando vocês ouvirem eu não sou um especialista em recovery, em superação, mas quando vocês ouvirem deles, vocês vão ver que é um elemento-chave. E aqui, muito da minha fala é mais direcionada aos profissionais de saúde mental, em especial os psiquiatras, do que direcionada necessariamente para quem tem o problema, os familiares. De toda forma, tem um raciocínio por aí. Vamos lá, Jorjão. Então, esse é o livro, aqui é o termo, pode ir em frente, pode tocar mais uma, duas. São raciocínios que vocês vão ter contato aqui, vamos lá.
esperança não é só importante para a área de psicose, para a área de esquizofrenia. Ela é fundamental em toda a medicina. E aqui eu peguei 2 trabalhos que examinam esperança em pessoas com diabetes mellitus tipo 1, o impacto da esperança no funcionamento dessas pessoas, próximo, e, por exemplo, em relação à depressão. Alguém que tem sintomas como ruminação, que é um sintoma grave que predispõe à depressão, quando tem esperança, consegue superar esse tipo de situação. Próximo. O que é psicose? A gente define clinicamente, pode clicar 3 vezes, por sintomas positivos, delírios, alucinações, desorganização e talvez sintomas negativos. Próximo. Tem um autor da psiquiatria aí clássica e da epidemiologia que começou a romper com esse raciocínio de que psicose é necessariamente uma doença. Próximo. A gente sabe atualmente que experiências psicóticas e sintomas psicóticos são quase 3 vezes mais frequentes que as doenças em si. Isso é fato. Isso está examinado. Experiências psicóticas não é uma doença. Sintomas psicóticos também não são uma doença. O que a gente chama de doença, que a gente chama aqui psychotic disorder, que são os transtornos psicóticos, eles estão restritos a uma população menor. E eu vou tentar fazer um raciocínio que baseia isso. Clica 3 vezes para mim, por favor. Então, aqui, e é uma perspectiva que a gente tem aqui no programa, não de esquizofrenia, mas a gente tem um programa que chama Prisma, que é de prevenção. A gente pensa em prevenção de que a pessoa possa ir para um estado de doença. Necessariamente as pessoas vão? Não necessariamente. Tá certo? E eu vou tentar discutir com vocês rapidamente o que é o raciocínio de doença. E aqui, quando a gente vê que alguém tem realmente o que a gente chama de transtorno, a gente chama de identificação precoce e tratamento efetivo. Por quê? Porque essas coisas, quando cuidadas precocemente, elas mudam a perspectiva dos problemas aqui. Então, o raciocínio que a gente tem muito forte é de prevenção. Próximo. Então, o raciocínio do Van Noss, que a gente agora bebe disso aqui, é que todos nós temos uma predisposição, alguns mais que outros, tem uma predisposição genética, tanto para ouvir vozes como para ter sintomas paranoides, persecutórios, sem ter o problema, e a persistência disso nos preocupa e, na verdade, o problema aqui, a definição do que nós clínicos chamamos de doença, tem a ver com incapacitação. E, certamente, isso não é inexorável. Fatores ambientais podem estar aí contribuindo para isso. Isso aqui, obviamente, são poucos que têm provas científicas, mas tem inúmeros outros que a gente não consegue mapear. Então, a presença transitória de psicose durante o desenvolvimento pode se tornar persistente ou anormal e relevante clinicamente. O que é relevante clinicamente? Quando gera incapacitação. Dependendo do grau de exposição a fatores de risco. Próximo. A gente sabe atualmente que sintomas como alucinações, eles são produzidos dentro do cérebro. Não tem nenhuma novidade, isso é uma coisa meio óbvia. Tudo é produzido dentro do cérebro. Eu estou triste, é produzido dentro do cérebro. Eu estou cansado, a experiência de estar cansada é produzida dentro do cérebro. Eu aprender com vocês aqui hoje é produzido dentro do cérebro. Então, essas coisas que a gente está discutindo aqui são produzidas dentro do cérebro também. Isso está demonstrado, por exemplo, por ressonância funcional. Eu estudei bastante isso no meu PhD, e é interessante porque tinha um cara com quem eu trabalhava e tinha uma boa relação, que era uma pessoa que tinha doença, e depois de fazer o scan e a gente mostrar para ele que estava dentro do cérebro dele, ele adorou, porque ele virou para mim e falou assim, então eu vou mostrar para a minha família que é de verdade. Né? Porque os médicos falam, não é de verdade. Você não está ouvindo vozes, elas não existem. Não existem para a cabeça dos médicos, tá certo? Para não falar palavrão, que eu tenho que ser educado aqui. Lógico que elas existem.
O problema é que não necessariamente essas vozes são externas e são interpretadas da mesma forma. Elas são vividas, elas existem. Os médicos tendem a desqualificar as experiências que eles entendem mal. Eu vou dar um exemplo que eu tendo a dar para os alunos de medicina. Chega uma mulher muito aflita no pronto-socorro e falando: eu estou tendo um ataque do coração. Quando um médico vê uma situação desse tipo, com uma dor forte, com a característica de um infarto, ele se assusta muito. Vamos fazer as enzimas e fazer todos os procedimentos e tal. Aí ele faz todos os procedimentos e descobre que não tem um infarto de fato, porque não tem as enzimas e não tem alteração do eletro. E aí ele vira para a pessoa e fala assim: você não tem nada. É a mesma coisa que você dizer: você não tem vozes. É um absurdo isso. É lógico que a pessoa tem alguma coisa e que ela merece cuidado. Próximo. A outra coisa que a gente sabe, um para trás, é que... Mais um para trás. Mais um. É que existem alterações de neurotransmissores também. Então, tem mudança de atividade cerebral, existe alteração. Isso aqui é provado cientificamente. Esse papo de que a gente não sabe o que acontece na esquizofrenia, a gente não sabe o que acontece com hipertensão totalmente, mas a gente sabe alguns mecanismos. E a alteração de dopamina dentro do cérebro de pessoas que têm o problema está demonstrada por diferentes fontes, em vivo, com pessoas que não tomam remédio. Então, esse é um fato. E esse fato, próximo, fez com que o Jorge me obrigasse a botar no livro, eu tinha dúvida se eu faria isso ou não, o próximo, de que isso existe e precisa ser explicado. Por quê? Porque está na lógica de usar remédio. O remédio resolve tudo? Está longe disso. Ele ajuda? Ele ajuda. Como ele vai entrar? Numa perspectiva de ajuda, não como a solução dos problemas das pessoas. Então, quando você usa e tem isso como um auxiliar e não tem uma relação onipotente com o médico, com a cura ou com o remédio, ajuda todos nós. Isso vale para o médico que quer ter as soluções e, quando fica inseguro, fala: você não tem nada. E isso vale também para os usuários. Por quê? Porque eles precisam entender que a tal da medicina é limitada. As pessoas, nas outras especialidades, como a oncologia, morrem. Ou têm outros problemas. Aqui, nós tratamos muito bem alguns casos e com muitas limitações outros casos. Isso é medicina, no news, não tem nenhuma novidade nesse aspecto. Próximo. Eu queria... Alguém está com tempo? Está cronometrando? Só para eu não passar muito. Você está? Você me dá quando faltar 10? Você me fala? Boa, obrigado. Então, aqui, quando a gente fala dessa tal doença esquizofrenia, ela não se limita àqueles sintomas. Essa é uma aula antiga que eu tenho. Você tem outros problemas, humor e ansiedade, déficits cognitivos, que não tem nada a ver com demência, mas são coisas que geram dificuldades para as pessoas e que, de novo, os clínicos e os médicos têm dificuldade de entender. Quando a gente fez um levantamento dos familiares das pessoas, usuários do ProESC, a gente viu que o maior problema não era alucinação e delírio, era depressão. Depressão. Isso é o maior problema da população. Não é o maior problema. Por quê? Porque, bem ou mal, a maior parte das pessoas estavam bem cuidadas e tal. Lógico que tinham momentos em que elas tinham sintomas, podiam até ter agressividade e tal, que é um grande problema, ninguém vai minimizar isso. Mas, quando você pega como um todo, o problema é outro. E todo mundo precisa de cuidado. O que acontece com os psiquiatras, essa é uma aula clássica que eu dou também, eles estão só preocupados com aquilo. Porque o tal do remédio trata só aquilo. Tá certo? Então, tem vários outros componentes que precisam ser levados em conta. Próximo. E aí existe um negócio, esse é um nome chique, tautologia, vem da filosofia. Passa mais uns dois. Tautologia é a ideia do por que o Tostines vende mais. Vocês lembram dessa propaganda? É a bolacha que vende mais. Porque ele está sempre fresquinho. E por que ele está sempre fresquinho? Porque ele vende mais. É um raciocínio circular que você não entende por que acontece. Então, aqui, isso aqui é uma aula que eu dou para os psiquiatras, porque eu acho fundamental. Quando a gente definia a esquizofrenia no no DSM-3, o que tinha próximo? Tinha uma frase ali dentro que era o seguinte: um retorno completo ao funcionamento pré-mórbido, ao funcionamento antes da doença, é incomum. Incomum é uma coisa, depois vem tão raro, de fato, que alguns clínicos questionariam o diagnóstico. O que acontece? A pessoa tem um quadro psicótico típico. Na hora que ela melhora, e muita gente melhora, e os médicos pedem essa perspectiva,
elas funcionam muito bem, então isso aí não era esquizofrenia. Então, o que acontece? Esquizofrenia, a definição e o olhar médico é completamente distorcido. Isso aqui mudou, DSM-3 é um negócio da década de 80. Mudou, os médicos não mudaram. As novas gerações já mudaram. É interessante porque eu dou aula para médicos, eu vejo essa mudança. Próximo. Pronto, vai lá. Próximo. E aí tem esse raciocínio que o diagnóstico é uma ruptura na vida, é uma doença devastadora que só existem cuidados paliativos. Isto é uma besteira. Isso é uma coisa antiga que não tem o menor sentido. Próximo. E cuidados paliativos é uma sensação muito ruim. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, é a fala que eu faço para os médicos, mas tem uma forma de você provar porque eles têm um olhar distorcido. É porque eles só veem as coisas mais sérias e mais graves. E o próximo, e aí eu fico me estendendo sobre isso, o próximo, vai andando. Vai andando, eu não vou explicar isso com detalhe, não vale a pena. Próximo. E aí tem um trabalho aqui do Brasil mostrando que os psiquiatras estigmatizam indivíduos com esquizofrenia e possivelmente têm certa dificuldade em admitir esse fato. Isso é outro ponto-chave. Campanhas anti-estigma para profissionais de saúde mental devem ser promovidas, isso é uma das coisas que eu advogo. A gente trabalha com anti-estigma para a população geral, mas principalmente profissional de saúde. Esse é um paper nacional, eu vi que tinham muitos profissionais ali, mas você vê artigos australianos e tal, mostrando que não é só restrito a psiquiatra, profissionais de saúde em geral. Quando você faz perguntas de você seria amigo, se a sua filha casasse com alguém e tal, as respostas são muito estigmatizadas. Próximo. Próximo. Próximo, eu não vou falar desses aqui. Então, o que acontece é que existe uma proferia autoproferida. Profecia autoproferida, que é o self-fulfilling prophecy. Eu acho que não vai dar certo, porque eu sou médico, eu faço o diagnóstico. Quando eu acho que não vai dar certo, eu passo essa perspectiva para os familiares e para os usuários. Isso leva a uma menor adesão, piora o quadro. Quando piora o quadro, quando alguém está com mais problema, o estigma acontece naturalmente. A gente se incomoda com alguém metastático ou com alguém com lesão. É uma coisa quase que natural. E aí reforça por estigma e isolamento, e aí o tal do mau prognóstico imaginado pelos profissionais de saúde mental, ele se concretiza. A tal da profecia se concretiza. Isso aqui precisa ser rompido. Isso aqui não é verdade. Próximo. Então, o que acontece é esse círculo vicioso, né, do psiquiatra, portador e família. Deixa eu usar o usuário agora. Próximo. Mas a gente sabe que a doença nem sempre progride bem. Quando você pega o primeiro episódio psicótico, isso aqui é um artigo só, tem 1 milhão disso, 82% das pessoas de primeiro episódio, elas têm uma remissão ou recaída nos próximos 5 anos. 78% das que param a medicação têm uma recaída no primeiro ano. E somente 0 ou 12%, aqui varia, que continuam a medicação tem recaída. Quer dizer, se você se cuida, a chance de você ficar bem é muito alta. Então, a mensagem aqui é: quem para o tratamento tem alta chance de recaída. Quem mantém o tratamento tem alta chance de se manter em remissão. O psiquiatra morre de medo dessa palavra entre parênteses. Curado. Curado, para a gente, é um horror. Por quê? Porque você não pode fazer falsa promessa para os pacientes. A gente tem uma pressão. Mas isso aqui é curado. Quando você tem um problema articular, depois de uma crise de lúpus, você fala, eu estou curado. Eu tenho um problema articular, mas eu estou curado. E as pessoas têm muita dificuldade de ter esse conceito dentro da área de saúde mental. Próximo. Então, o que acontece é que a gente tem que ver essas coisas na integralidade. Esse é um slide típico da psiquiatria. Próximo. Mas, na verdade, a gente tem que ouvir a voz das pessoas que têm esse problema. Isso não é fácil. Eu venho tentando há bastante tempo e eu vou dizer que, para mim, eu aprendo todo o tempo. E é interessante porque, em alguns fóruns, eu discuto essas coisas, as pessoas mais tradicionais, mais seniors, têm muita dificuldade com esse raciocínio. Isso precisa mudar.
A gente precisa contaminar todas as pessoas desta perspectiva. Vai lá. Então, aqui tem um estudo americano, que eu acho que todos devem ter ouvido falar desse estudo. É um estudo que deu bastante notícia, que vem com esse raciocínio de mais terapia e menos remédios melhora a esquizofrenia. Eu não vou mostrar o desenho desse estudo, mas tudo que é feito nos Estados Unidos, com dinheiro grande e bem feito, tem uma repercussão muito grande. Mas o que eles fizeram, o que a gente faz todo dia? É não só medicar e montar estruturas que respeitem mais as pessoas e façam mais terapia. Por que nos Estados Unidos é difícil eles fazerem isso? Porque tudo precisa de evidência científica. Eu não acho isso ruim, eu quero evidência científica para tudo. Só que existe um viés para a evidência científica. Qual é o viés? Dinheiro. Para fazer um estudo para evidência científica, você tem que pedir dinheiro. E quanto está disponível nas agências de fomento para fazer um bom estudo de terapia ocupacional que a gente tenta fazer? Pouco. Quanto está disponível para validar um remédio? Um monte, porque tem lucro. Então, há um viés natural. Somente quando um estudo desse tipo vem a público que se fala uma coisa que é absolutamente óbvia. É óbvio isso aqui. Só que o óbvio não é visto. Então, é importante que esses estudos ocorram, tá certo? O raciocínio precisa ser mudado e o sistema é distorcido. Ah, está errado, eu vou jogar pedra no sistema. Eu não tenho essa perspectiva. Nós temos que fazer esse sistema funcionar melhor. É a forma como eu penso. Próximo. Então, tem aqui, eu não vou falar de recovery, porque eu não sou um especialista, mas isso aqui me toca bastante, porque eu penso assim também. Os cientistas, eu sou um neurocientista, os clínicos, a sociedade e as famílias, elas tendem a ver a superação com o impacto da doença, né, o que deve ser superado, o impacto está ligado à presença de sintoma psicótico, incapacitação funcional, impossibilidade de assumir a posição social esperada. Tá certo? É assim que a gente vê. Qualquer médico vai trabalhar com isso aqui. Só que qual é o problema? Você está cuidando de gente, e essas pessoas não necessariamente têm a mesma perspectiva. Próximo. O que as pessoas, da perspectiva de quem tem o problema, o que elas querem? A resposta é óbvia, como qualquer um, eu quero ser feliz. Não está escrito aí porque parece meio besta. As pessoas sabem que o problema é a desesperança. Daí tem a ver com a minha aula. Pô, desesperança é um horror para qualquer pessoa em qualquer situação. Você está lá, na estrada, furou teu pneu, você perde a esperança de como cuidar do negócio, você fica num horror. Tanto faz, você tem doença ou não tem doença. Aqui, a doença e a forma como ela é vista leva à desesperança. Dependência. Dependência é uma coisa horrorosa para qualquer pessoa. Agora, os movimentos, por exemplo, de acessibilidade e tal, o que eles querem? Eles querem gerar independência para as pessoas. Por quê? Porque é uma das coisas mais horrorosas que tem você precisar dos outros o tempo inteiro. E aí, a perspectiva é de novo diferente. A falta de sensação de controle sobre a própria vida. Essa é uma palavrinha que profissional de saúde mental não tem isso com clareza. Bom, pelo menos eu falo por mim, não quero acusar ninguém. Não é claro isso. Isso não é perguntado para as pessoas. E se a gente quisesse realmente, ou a gente quer, né? Mas se a gente quiser realmente cuidar das pessoas, a gente tem que perguntar isso. Como é que você se sente? Me dá o tempo agora. 5, tá. Perguntar para as pessoas, como é que você se sente em relação à sua própria vida? Você toca a sua vida? Não, eu me sinto dependente, castrado, cerceado, blá, blá, blá. E a perda de sensação do self, sentir que é você mesmo, tá certo? Não estou dizendo aqui, e eu não acho que a gente pode ser arrogante o suficiente de, ao entender isso, achar que vai resolver tudo. Não vai resolver. O problema não é só o serviço de saúde mental. Os problemas em si, a sociedade e tal, geram enormes dificuldades. Mas se a gente não mudar a nossa perspectiva, de fato, nós não vamos ajudar mais as pessoas. Então, tem impacto essas coisas mais profundo e mais doloroso para os usuários do que os sintomas e as manifestações objetivas da doença e da queda no funcionamento. É outra coisa. Um vê de um jeito, o outro vê de outro. Tá certo? Se você quiser ajudar quem está do outro lado, eu acho importante que você entenda isso aqui.
Eu não estou dizendo que as visões têm que ser iguais, mas se não for compreendida a visão do outro, fica muito difícil. Próximo. Vai em frente. Esse é um livro que a gente fez sobre saúde mental na escola. Como eu trabalho em prevenção, eu trabalho com conhecimento, e uma hora que eu fui trabalhar com escola, eu percebi que as pessoas não têm nenhuma noção. Eu saí do campo da psicose e fui para outras áreas. A gente fez esse livro aqui, que é bastante didático, com uma estratégia bonita de comunicação, dá um trabalho louco, e principalmente para professores e pais usam bastante. Mas a frase final lá é que o conhecimento é a melhor arma contra o preconceito dos transtornos mentais. Isso é uma coisa que a gente acredita. Se você conhece alguém que tem o problema, você tem uma perspectiva diferente do problema. Tá certo? Se você conhece alguém que tem o problema, que sofre, que cria o caos na vida, você olha o problema como uma coisa muito grave. Se você conhece pessoas que superam o seu problema e têm uma vida feliz é um pouco demais, mas assim, feliz ou realizada, o problema é compatível com viver bem. Próximos. E aí eu acho que todos nós, e eu me incluo nessa história, somos ignorantes e, portanto, preconceituosos para muitas coisas, para raça, para gênero, para tudo. Próximo. E esse preconceito faz mal aos nossos pacientes. Essa é uma fala para os médicos, psiquiatras. Eles ficam bem chateados quando você fala que todos nós somos ignorantes. Eles ficam porque médico tem que saber tudo, é duro. Vocês não sabem o karma que é ter que saber tudo, é pesado. Vai lá, o próximo. E a gente tem que aprender e mudar. Próximo. Então, existe esperança, vai. A abordagem tradicional, top-down, do doutor aqui para o paciente lá embaixo, está furada. Essa a gente já aprendeu que não funciona. A gente tem uma experiência aqui com portadores dando aula, estou vendo o Wagner, o Jorge, o Zé Alberto, dando aula para médicos. Por quê? Porque quando o médico aprende com quem tem o problema, inverte a relação. O portador é professor, ele não é o caso lá embaixo sendo examinado. Ele entra com autoridade, claro? Né? E o preconceito é tanto, porque depois que eu dei o depoimento, as pessoas perguntaram para mim, nossa, mas eu não sabia, não tinha impressão que você tinha esquizofrenia. E eu ajo como uma pessoa normal. Depois que eu comecei a tomar o medicamento, me tratei bastante, as pessoas viram para mim assim, nossa, mas você tem esquizofrenia? Tenho. E isso mostra que é um preconceito, porque eu ajo como pessoa normal. Eu trabalho, estudo, vou para a escola, vou sozinho com a minha namorada, a gente passeia. Namora. Isso que eu queria falar. Namora. Só isso que eu queria falar. Eu costumo dizer, e as pessoas tendem a associar psicose, o tal do sintoma, que nós estamos discutindo, com loucura. O que é loucura? Loucura é definida por um desatino. Se eu sair, eu costumo falar para as pessoas que eu atendo, se eu sair lá na entrada do meu consultório, der um berro com a secretária, jogar as coisas no chão, e às vezes eu tenho bastante vontade de fazer isso, porque elas fizeram alguma coisa que me incomodaram muito, e gritar no meio da sala de espera, o que as pessoas que estão esperando vão falar? Esse doutor é louco de pedra, tá certo? E eu estou sendo louco ali? Lógico que eu estou. Não é um comportamento adequado, eu não estou respeitando as pessoas que estão esperando e a profissional que trabalha comigo. Então, isso é loucura. Quando a gente está psicótico, intensamente psicótico, todas as pessoas que têm isso sabem que você comete alguns atos de loucura. Mas isso não tem nada a ver com a melhora. Próximo. Então, a gente tem um papel fundamental na construção da esperança. E um dos raciocínios que eu faço, o Jorge a gente trabalha há muito tempo aqui, eu brinco que o Jorge tem talento para falar e tal, e ele tem uma coisa que é rara nas pessoas, pelo menos no meu modo de ver, e eu acho que eu não tenho tanta. Ele tem sensatez. Sensatez é o oposto de loucura. É uma pessoa que em inglês é sensible. Sensatez é uma coisa que todos nós precisamos. E o que isso tem a ver com a doença? Não tem a ver com o Jorge. Você não ganhou porque ele tem ou não tem a esquizofrenia. Sensatez é uma coisa que nós temos que ouvir uma voz sensata para tentar agir com diversos desafios. No caso nosso lá, era tocar um programa. Próximo. Então, acreditar não é ingênuo. Não é ingênuo. E gera uma nova profecia, um círculo virtuoso. Próximo.
Aqui é a turma do Laboratório de Neurociências, que é esse prédio bonito aqui do lado, de vidro, que trabalha muito com essas coisas, tentando descobrir itens genéticos de neuroimagem e evoluir com novos tratamentos e tal. E o pessoal do programa de esquizofrenia do PROESC, onde a gente tem clínicas lá, ou projetos diferentes, um de saúde mental na escola, que é o Cuca Legal, o Prisma de prevenção, e um cuidando só das pessoas, das crianças, que é o Papiá, que tem psicose. Vale a pena visitar, é aqui perto, na Machado Bittencourt, 222, ali no caminho do metrô. Muito obrigado, e eu estou à disposição de vocês para trocar ideia, se ainda der tempo. Meu nome é Lívia, eu sou terapeuta ocupacional, né? Trabalho em Minas. E lá a gente, quando você fala, a gente apropria muito, né, desse desejo de fazer diferente, né, dessa questão do empoderamento. E a gente assim tem um desafio, né, a gente tem essa percepção, né, que a gente precisa mudar, né, essa forma mesmo, né, desse tratamento que vem aí de anos, de o médico ter o poder, né? E a gente tenta introduzir isso, mas assim, de uma forma prática a gente não sabe como, né? Eu tento falar, colocar, né, colocar os usuários como protagonistas aí, né, do tratamento, da construção terapêutica, né? Tem alguma dica assim, Bressante, como começar? Eu vivi isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um doutorado no exterior em 2003. Em 2004, eu assumi o programa de esquizofrenia. E a Cissa, que, na verdade, é uma das pessoas que me proporcionou essa oportunidade de conviver com pessoas que são protagonistas até hoje, familiares, eles me pegaram ali, que eu estava com um momento legal, mais tempo para pensar nas coisas, me ajudaram muito e ela me ajudou muito. Mas dentro do programa que eu passei a coordenar, o desafio é outro. Cada um tem um lugar difícil também. Não adianta você falar que o médico é o poderoso, o outro não é, o portador não sei o quê. A vida real... Eu gosto de fazer discurso sobre casal. A gente tem que respeitar a mulher, tem que ser feminista, não sei o quê. Vai lá para casa ver se funciona. Minha mãe era feminista. E uma feminista assim, ativa, legal, ela brincava que era... E aí, em casa era igual? Não, não é difícil mesmo. A convivência e o trabalho em grupo é um desafio. A gente desenvolveu alguns métodos, tem um livro legal também, para serviço também bastante profissional, que chama... o tratamento da esquizofrenia, tratamento multidisciplinar da esquizofrenia, que é a experiência do PROESC. Então, a gente desenvolveu prontuários em que as falas são leigas, que as pessoas anotam no diagnóstico falas leigas, falas das dificuldades e falas das potencialidades. A comunicação, quando ela sai do jargão, ela melhora horrores. Porque jargão é um lugar bom para você se sentir confortável. Médico adora um jargãozinho, entendeu? Ele fala o óbvio, mas fala complicado só para dizer que sabe e se diferenciar. Quando você vai para o concreto, a pessoa não consegue sair do quarto. Esse é o problema. E isso ajuda muito a comunicação. A gente chama isso de diagnóstico ideográfico, o que é próprio do indivíduo. E o que é nomotético é isso que a gente faz aqui, classifica e bota todo mundo no mesmo saco. Não dá para pôr. Todo mundo sabe disso. Não dá para pôr quem tem diabetes, ainda mais quem tem um transtorno mental que tem uma complexidade muito maior. Porque em todos os problemas inclui o indivíduo, mas aqui mais, o indivíduo na sua complexidade. Então, no diagnóstico tem aspectos familiares e tal. Isso ajudou a comunicação. Por quê? Porque a gente escreve o diagnóstico juntos. Quando o médico dá o diagnóstico, a gente tem o diagnóstico médico, claramente, tem vários motivos para ter o diagnóstico médico, controle, epidemiologia, tem um monte de coisa. Mas, para tratar as pessoas, a gente usa muito mais o ideográfico. Por quê? Porque todo mundo parte no mesmo ponto de partida. E ele é acordado em reunião específica sobre o indivíduo. E nós temos também uma outra estratégia, tem no livro, é legal, vale a pena o livro. Podia trazer uns do PROESC aqui para as pessoas verem, devia pôr aqui, eu não sabia que ia ter tanto profissional. A gente tem eu pensei isso nesse momento, eu estou fazendo isso e eu vou fazer em tanto tempo. Porque
na folha inicial, que todo mundo... Porque a gente tem que saber o que está acontecendo. O que a gente percebe nas clínicas, e eu percebi isso e a gente foi mudando ao longo do tempo, é que você cuida só das emergências. Então, você só vê o problema. E as pessoas que estão lá, que precisam ser cuidadas, elas são esquecidas. E aí, esse tipo de prontuário e visitas recorrentes ajudam muito, no meu modo de ver, as equipes multidisciplinares. Mas tem muitas agendas ali, agendas de poder de todos os lados. Entendeu? Não tem uma agenda, tem várias. Colocar a culpa só no médico é fria, no meu modo de ver. Ele tem um monte de culpa, não tenho dúvida. Estou conversando aqui com vocês sobre isso, mas isso aqui está em todos os lugares. Quando as pessoas reconhecem um pouco uma postura mais humilde, ajuda a cuidar melhor das pessoas. Tem uma outra coisa que mudou bastante também. Eu peguei um time bastante, com muita intriga. Quando a gente foi fazer missão e visão do time, a gente focou no portador. Então, eu tenho uma teoria kleiniana, eu tenho uma teoria junguiana, eu tenho uma teoria do trabalho, eu tenho uma teoria de não sei da onde. As teorias só eram validadas na ajuda do indivíduo. Entendeu? O discurso do jargão ele está em todas as práticas. Quando eu vou falar de Jung e boto um monte de palavra difícil, eu também fico lá na minha proteção. As terapeutas ocupacionais, idem. Todo mundo se coloca nesse lugar, porque todo mundo também fica inseguro. Então, eu acho que aqui, se eu tenho alguma coisa para dizer, assim, tem algumas técnicas que ajudam, mas é que todos estejam a fim de acertar. Não é bem pergunta, é uma observação. Sou Cristina Oliveira, eu não consigo dizer usuária, eu sou portadora. Uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar a diferença, eu desde 2000... pratico ações em ONGs justamente para socializar, para superar as minhas dificuldades com transtorno bipolar. E tive uma experiência muito forte, muito intensa na Abrata, que é de transtornos afetivos. Lá realmente ajudou a socializar, mas tinha um viés que sempre me incomodou, que tanto é que depois de 13 anos na Abrata, ter sido presidente, eu me afastei para me dedicar para outras coisas. E foi fundamental, que eu sempre tive uma proximidade com o Jorge, com a Cecília, com o Zé, enquanto Abrata, enquanto Abre, mas o que foi mais fundamental para mim, o ano passado, foi a experiência quando a Cecília me chamou para fazer comunidade de fala, que eu assisti o Richard e vim e fiz, e principalmente convivi com alguém que não era bipolar, que tinha esquizofrenia, esquizos afetivos. E eu vi uma diferença enorme daquela minha experiência de 13 anos de Abrata, onde a gente sentava e escutava os professores doutores e chamava de doutores, mesmo sendo voluntários como nós, né? Fazendo essa diferença. E quando, aqui, esse ano que passou, eu aprendi impressionantemente a me valorizar como pessoa, a ser especialista das minhas próprias dificuldades, a trabalhar a minha superação. Eu acho que esse é o ponto, quando você coloca, que é fundamental para a gente entender que a gente pode sim mudar, que a gente pode sim... Eu brinco que eu conto história para as crianças, eu tenho um site só de história infantil, e que eu falo da questão da esperançar. A gente pode sim esperançar, eu acho que a gente tem que sim levar. E eu marco, eu nunca aprendi tanto com os meus amigos da comunidade de fala do que nos 13 anos de Abrata, exatamente por essa questão da atitude, da proximidade, da troca, que é isso que eu estou celebrando aqui, que eu estou adorando. Era isso que eu queria depor. Meu nome é Leda Bicalho e eu tenho um filho esquizofrênico. Está um pouquinho baixo. Meu nome é Leda Bicalho e eu tenho um filho esquizofrênico. Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia. Meu filho está com 34 anos, toma medicação, vai buscar medicação, ama de paixão o seu psiquiatra, mas eu só não consigo levá-lo para uma psicoterapeuta ocupacional. Eu queria assim, uma luz, sabe? Eu sou extremamente afetiva, ele é muito ligado a mim, não mente, me respeita muito, mas eu só tenho essa dificuldade porque eu acho que a hora que eu conseguir, as coisas podem mudar e muito. Que é a mesma pergunta que a terapeuta ocupacional fez. Você tem alguma dica? Você vê como... Mas aqui o oráculo, né?
Não funciona, né? Obviamente não funciona. Mas a gente tem experiência com isso e experiência com a dificuldade. A minha sensação é que eu devo pensar parecido com o psiquiatra que tem uma boa relação com o teu filho. Talvez alguém aqui possa ajudar. Certamente eu diria que a convivência com outras pessoas pode ser tão bom quanto e pode estimular a um trabalho desse tipo. Mas talvez alguém que possa ajudá-la, te ajudar. Meu nome é João, sou portador. A dica que eu diria, talvez procurando outras pessoas com transtorno também, ele se integrasse. Não só profissionais da saúde, mas também outras pessoas com transtorno. Porque certamente tem uma limitação, por mais que a gente queira estabelecer e consegue estabelecer relações de confiança, relações boas, é muito diferente você ter pares. O Richard estava falando disso. A voz de profissionais de saúde é diferente da voz das pessoas que têm o problema. Oi, eu sou a Ana Laura, sou terapeuta ocupacional do Hospital Dia, lá do Instituto de Psiquiatria. E lá a gente também usa o ideográfico, só que a gente ainda acha que ele é subutilizado. Usa o quê? Desculpa, eu não te ouvi. O diagnóstico ideográfico. Isso. E aí, eu queria saber como que a gente faz, assim, como que vocês utilizam aqui para para usar ele mais, porque lá a demanda é grande, né? A gente tenta discutir todos os casos na reunião de equipe, a gente não consegue. O PTS também a gente vai tenta fazer com os pacientes, mas o quanto que muitas vezes ainda é subutilizado. A sensação que eu tenho é que é uma questão de cultura. É difícil mudar a cultura e as pessoas se referirem àquilo. Demorou para a gente, viu? Não é que é ideal também para a gente. Mas esta ideia de que o trabalho multidisciplinar está na primeira página se remete ao que está acontecendo de fato e não a discurso. Sabe? Olha, a terapeuta ocupacional está identificando um problema, um ou dois, que está em termos leigos, a proposta dela é fazer isso, o nome dela está lá, a data está lá, e a proposta é reavaliar em 6 meses, por exemplo. Então, isso gera uma continuidade no raciocínio, ajuda muito, principalmente para as pessoas que têm um cuidado de longo prazo, porque tende a ficar esquecido, assim.